Porra, hein? Opa! Tente outra vez. Boa noite. Trem. Boa noite. Meu nome é Leonardo. Eu e meu grupo queremos apresentar um trabalho de curso. O tema abordado será justiça. Onde a Lídia irá falar um pouco sobre advocacia e OAB. O Guilherme apresentará um pouco de umas médias de honorários expressos na contratação de um advogado. A Stephanie irá falar um pouco sobre advogados públicos. A Letícia irá responder duas perguntas polêmicas sobre justiça. E para finalizar, o Rodrigo vai falar sobre defensoria pública e em que órgão do governo irá pública. Mas antes, gostaria de fazer uma pequena pergunta para vocês. O que é justiça? Boa, Para Alexander Solzhenitsyn, sim, justiça é consciência, mas não a consciência pessoal, e sim de toda a humanidade. Aquele que reconhece claramente a voz da consciência, normalmente também reconhece a voz da justiça. Porém, não podemos levar em conta só isso como justiça. Então concluímos que a justiça tem várias formas de ser expressada. Bom, agora eu passo para isso. Ai, batido na mesa, caralho. Boa noite. Como a Lídia havia dito, meu nome é Guilherme e farei uma breve apresentação dos honorários da OAB. Bom, ao contratar um advogado, algumas coisas devem ser mencionadas no ato do contrato, como, por exemplo, os valores de cada processo e as possíveis viagens que podem vir a ocorrer durante o processo, dependendo de cada um. Também as porcentagens relacionadas aos honorários e o pagamento dos mesmos. Os honorários dos advogados variam de acordo com a tabela da OAB. Podemos citar como exemplo a elaboração de memoriais no valor variável de R$ 1.500. Lembrando que algumas consultas são gratuitas. E os honorários só começam a valer a partir da contratação do advogado, conforme
as metas conforme acordo de ambas as partes. Em alguns escritórios, eles podem contribuir até 30% do valor total do processo para dar início aos papéis. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar sobre advogado gratuito. Existe advogado gratuito? Sim, existe. E, de acordo com a lei número 1060, no dia 5 de fevereiro de 1950, qualquer pessoa que tenha renda mensal com menos de 3 salários mínimos, ou seja, menos de R$ 1.866 ao mês, ela tem direito ao advogado em prol da sua defesa, seja ela criminal, trabalhista, separação, entre outros. Qualquer tipo de defesa, ela pode estar em advogado gratuito. Para conseguir esse advogado, ela precisa procurar nos fóruns ou postos de atendimento, que ficam nos escritórios de faculdade. Ela leva a RG original, de residência, conta de água, luz, contrato de aluguel e um atestado de pobreza que alega sua renda mensal. Pode ser a carteira de trabalho ou uma declaração do empregador. Boa noite. Vou responder duas perguntas bem frequentes da população brasileira. A primeira seria: dizem que a justiça ou a lei só existe para o pobre. O rico sempre consegue se livrar. Até que ponto isso será verdade? Na verdade, perante a lei, todos somos iguais, como diz o 5º artigo da Constituição Federal. O que muda é o poder que o rico tem. Ele contrata um ótimo advogado e esse advogado consegue usar as leis a seu favor. O pobre não tem essa chance. Muitas vezes seu advogado é defensor público que não tem a mesma delicadeza que o advogado pago tem com seus clientes. A outra é, porque às vezes alguém que roubou um sabonete fica mais tempo preso do que cometeu um crime muito mais grave. A resposta para essa pergunta é muito parecida com a primeira. Quem rouba 5 sabonetes é claro que não vai ter condições de pagar um advogado. E como a lei diz, prestar orientação jurídica é exercer a defesa dos necessitados em todos os graus. Ele tem direito a um defensor público, só que no Brasil é muito caso para pouco defensor. Então eles acabam não sendo tão delicados como o advogado pago, que é o caso de quem comete um crime grande. Quem comete esses tipos de crimes mais graves são pessoas de alto poder, desde o traficante de poder até o político. Eles têm poder para serem representados por ótimos advogados, que é o caso da Cachoeirinha, que tem como advogado o ex-ministro da Justiça Tomás Bastos. Então a resposta mais clara para essa pergunta é, como eu já havia dito, dinheiro e poder. Obrigada pela atenção. Para dar continuidade, meu amigo Rodrigo. Boa noite. Vou dar uma breve explicação sobre o que é a Defensoria Pública e os órgãos do governo que ela atua. Bom, para dar início, a Defensoria Pública é alguns órgãos do governo. De acordo com a Constituição Federal, todo indivíduo brasileiro ou estrangeiro possui o direito fundamental de acesso à justiça, ainda que não tenha condições financeiras de pagar um advogado particular. Na Defensoria Pública, você também pode tirar dúvidas e solicitar informações gratuitas sobre seus direitos e deveres. Quem são os defensores públicos? No exercício da profissão, o defensor público é independente para atuar na defesa dos seus interesses do cidadão. Devendo, inclusive, agir contra o próprio Estado sem receber qualquer punição. Quem tem direito? Todo indivíduo que possua renda familiar inferior ao limite de isenção do imposto de renda terá direito a um defensor público. Saúde. O advogado defensor público atuará na representação em caso de necessidade de um remédio negado pelo Estado ou por internação, tratamento e hospital público. Educação. A Defensoria Pública pode promover ações judiciais ou intermediar acordos com o Estado para garantir o acesso à educação a quem necessite. Previdência Social. Auxílio para a obtenção de moradia, pensão por morte, auxílio de doença, entre outros. Moradia.
A Defensoria Pública atuará para garantir ao cidadão de baixa renda familiar o direito à moradia, apresentando defesa nas ações de admissão ou integração de cotas. A Defensoria Pública da União também pode promover ações para concretizar as políticas públicas de regularização fundiária. Liberdade. Garante a todos os acusados em processo criminal direito de resposta e reação. Ações coletivas. A Defensoria Pública também pode representar, de uma só vez, perante ao Poder Judiciário ou fora dele, um grupo de pessoas com interesses em comum. FGTS. Os defensores públicos também podem atuar para garantir ao trabalhador o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, o FGTS, para a obtenção e regularização do CPF perante a Receita Federal e garantia dos bens do consumidor. Bom, essa foi a nossa apresentação do TCC. Obrigado a todos pela atenção e uma boa noite. Bom, pessoal, vamos estabelecer um critério, né? Os professores podem fazer no máximo de 3 perguntas para cada grupo, tá bom? Então, uma pergunta ou um comentário, tá? Alguma pessoa quer fazer uma pergunta ou um comentário? Todos os temas que estão têm sido grandiosos, tem que vir à parte, né? A importância da justiça em discernir situações, buscar uma ordem, uma situação adequada, um próprio nome de justiça, né? Uma equidade. Agora, os senhores sabem, a falar dos advogados, que hoje teve eleições para as perseguições da Ordem de Advogados de São Paulo, São Vitória do Brasil. Hoje teve eleições para determinar os nossos dirigentes em relação à justiça, para intermediar a situação do povo em relação às situações que surgem. Mas eu achei o trabalho bom, né? Muito sucinto, né? Bem sucinto. Você fala de justiça, ficar aqui o ano inteiro falando, né? E acabar saindo depois de alguns anos com uma carteirinha de advogado que passa analisando a hora. Eu gostei. Azul, passarinho roxo, porra, mais uma pergunta? Isso é tudo no básico. Não deu muito certo. É óbvio que ele vai ter uma maior quantidade de fato, mesmo acho que ela do que um estudando, duas mereceram de livro e nem nada disso. Mas quem está na música, sem dúvida, vamos muito para chegar de talvez se não é o livro, é porque ele tem que fazer outras coisas, que é auxiliar e melhor. Então, sem dúvida, a parte de às vezes vem com uma faculdade que eles não fazem. Alguém mais? Fazer alguma pergunta, comentário? Alguém vai fazer direito do grupo? Bom. Então, os advogados.
Isso era antes ou depois do trabalho? Mas depois eu decidi não fazer mais. Foi ótimo.